Aí pessoal, passando aqui para deixar uma dica aí para vocês, ó. Esse aqui é um J7 Prime. Ele estava com curto total na linha V-Bat. Lembrando, curto não aquece nenhum setor. O curto, quando você injeta tensão nele, a fonte ela já dispara. Vai aquecer, se a sua fonte for de uma amperagem alta, vai aquecer em todo canto, menos onde está o problema, o real problema. Quando é uma fuga, quando é uma fuga na malha, você injetando tensão, você consegue localizar onde está tendo calor, onde está aquecendo mais. O curto, ele nessa fonte, o curto ele já dispara a fonte, mesmo colocando uma voltagem bem baixa, 0,5, ele já dispara a fonte e não deixa aquecer em nenhum canto. Então, o que foi que aconteceu? Essa é uma placa que, ao analisar ela, o cliente informou que apagou do nada. Ao analisar, eu verifiquei que não há nenhum sinal de oxidação, nunca foi mexida, todas as blindagens estavam no local. Então, quando tem esse caso de placa que não foi mexida ainda, todas as blindagens estão no local e as blindagens não são removíveis, ela é soldada na placa. Para você localizar esse curto, vai ser bem mais trabalhoso. Então, a análise visual vai lhe auxiliar bastante. Porque se não for feita uma análise visual, você vai querer estar sacando blindagem, tacando calor na placa, podendo danificar outros setores que não tem nada a ver com o problema e tendo um problema bem maior. Então, já vendo isso, eu fui analisar a placa, não tirei blindagem nenhuma, só desmontei, tirei os periféricos e fui analisar a placa, setor por setor. Não vi nenhum ponto de oxidação, porém identifiquei um pequeno capacitor na linha V-Baixo, essa placa é uma placa sucata, um pedaço de placa que eu usei só para remover o componente para colocar na placa boa. É um capacitor que fica na linha do resistor aqui, linha positiva. Eu tirei dessa para colocar na placa que já está funcionando. Lembrando, toda placa que você conseguir encontrar o problema, se caso for um curto no capacitor, sempre fazer a substituição, porque esse capacitor que você está substituindo, ele tem uma função na placa. Então, se você deixar ele sem, a placa pode até ligar, você pode até funcionar o aparelho normal, porém aquela filtragem que o capacitor está fazendo, você não vai ter e vai danificar outro setor. Vai ser bem mais complicado de resolver, entendeu? Então, toda placa que você identificar algum curto, alguma fuga, troca o componente, não deixa sem o componente. Lembrando, voltando, fazendo análise visual na placa, eu identifiquei que esse capacitor, apenas ele, estava com a coloração diferente um pouco, estava mais escuro, e no canto da linha positiva dele tava meio que enferrujado, um pouco de ferrugem, meio amarelado, estanho. Com isso eu já identifiquei que ali teria algum problema. Como esse setor onde fica esse capacitor é resinado, não teria como a água entrar lá dentro. Então, oxidação não é. Algum problema que aconteceu nesse capacitor embaixo da resina que deu algum problema. Então, se esse capacitor ele está na linha V-Bat e a linha V-Bat está em curto, possivelmente já vem na minha cabeça 99% de ser esse o causador do problema. Eu não fiz teste de método de Kelvin para localizar a menor resistência, não. Já como eu identifiquei esse capacitor com essa coloração diferente um pouco e a base positiva dele um pouco enferrujada, meio amarelada, eu já fui direto nele, fiz a remoção e na mesma hora que eu fiz a remoção já fui com o multímetro na escala de BIP, testei, pronto, o curto sanou. Verifiquei a resistência está normal, queda de tensão normal, então startei a placa, ligou normal, testei a tela, funcionou perfeito, a tela que já estava trincada, deu até um pouco de trabalho para tirar, mas consegui tirar sem danificar. E fiz a substituição. Eu tinha uma placa que um amigo meu trouxe, quebrada, que ele quebrou lá e ele trouxe para tirar o componente. Se viu, né? Já tirei o componente dela, passei para a placa do cliente e tá aqui, o aparelho funcionando normal, entendeu? Colei agora há pouco, só esperar a cola secar um pouco para informar o cliente e entregar o celular.
Essa é uma dica simples, ó. Sempre análise visual em primeiro lugar. Você jamais, sem analisar visualmente, você jamais pode partir para a placa. Tirar componente, remover blindagem, não. Primeiro você faz análise visual. Fez a análise visual, identificou que não há nenhum problema visualmente, você vai ter que analisar as blindagens, verificar setores e com isso também verificando o que foi que aconteceu para o aparelho ter esse problema. Então é uma dica simples, mas que ajuda bastante. Eu já peguei alguns casos também como esse, que foi da mesma forma, entendeu? Não precisei remover blindagem nem nada para achar o problema, mesmo sem aquecer nenhum setor, por conta de ser um curto no capacitor. E consegui achar o problema só com análise visual. Então é isso aí, é uma dica básica, mas que ajuda bastante. E evita até dor de cabeça, caso o cliente venha com a placa que esteja funcionando, mas que algum setor em curto que esteja drenando a bateria ou impedindo essa função de funcionar. Então, para você não ter problema de arrancar a blindagem, de aquecer onde não pode aquecer demais e acabar danificando mais a placa, sempre começar pela análise visual. Valeu!